texto, né, o livro de Atos, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que nós queremos falar aqui agora é a comparação entre a igreja primitiva, quer dizer, a igreja primitiva é a igreja do primeiro século, a igreja dos primeiros apóstolos, né? É uma comparação com aquela igreja e com a igreja que está vivendo nos nossos dias. Nós podemos dizer que aquela igreja foi a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, ou seja, a igreja do primeiro século, a primeira igreja. E uma comparação com a igreja dos nossos dias, porque a igreja dos nossos dias é a última igreja. A última igreja. Aí alguém diz assim, mas por que você diz com tanta convicção que nós somos a última igreja? Vamos lá. A igreja de... Esse som está muito alto, tem alguma coisa... Tá bom não. Então, a igreja primitiva, a igreja de Pedro, Paulo, João, Tiago, Paulo, enfim, a primeira igreja, aquela igreja do primeiro século, e nós somos a igreja aqui, a igreja de Mauro, né, de Sérgio, que essa igreja aqui é a igreja dos últimos dias, ou seja, a última igreja. Então a pergunta é, por que você está dizendo que nós somos a última igreja? Porque nós somos a igreja inserida em todo o contexto profético da segunda vinda de Jesus. Todo. Então, toda a profecia da segunda vinda de Jesus está dentro do nosso tempo. Quais são elas? Principais. Israel se tornou Estado, a situação dos problemas físicos que aí estão, de terremotos, de toda a situação. Então, situação de peste, tudo aquilo descrito nas profecias, lá do capítulo do sermão profético de Jesus, no livro do Apocalipse. Então, tudo que diz a profecia, que aponta para a última igreja, toda essa profecia está exatamente ligada aos nossos dias. Então nós podemos dizer que nós somos a última igreja. Então vamos fazer uma relação. Qual a diferença que há, se há diferença entre a igreja nos nossos dias e a igreja primitiva? Então, a igreja primitiva, ela viveu a primeira grande experiência. Qual foi a grande experiência da igreja primitiva? No momento da igreja, houve a igreja ela começa em que situação, em que ponto? A igreja primitiva começa no Pentecostes, né? É claro que o Pentecostes não é uma festa cristã, o Pentecostes é uma festa judaica. Mas no dia da festa de Pentecostes aconteceu que a igreja estava reunida e ali o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Com uma diferença, mostrando já ali a diferença. Qual a diferença? No Velho Testamento, o Espírito Santo era individual. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que a operação do Espírito Santo no Velho Testamento é individual. Você vê a operação do Espírito Santo no profeta, você vê a operação do Espírito Santo no rei, no sacerdote. Vamos pegar o caso típico de Sansão, o Espírito Santo, né? Sansão, qual a força de Sansão? Não, né? Quem pensava às vezes Sansão devia ser um homem forte, né? Cada braço devia ser um gigante. Não, Sansão era um homem normal. A força de Sansão estava na operação do Espírito Santo na vida de Sansão. Mas o Espírito Santo vinha na vida de Sansão, operava e ele fazia prodígios. Mas o Espírito Santo não permanecia na vida de Sansão. Então no Velho Testamento nós vamos observar que o Espírito Santo ele não permanecia
ele operava isoladamente, em momentos especiais. Mas a promessa que está no profeta Joel dizia que o Espírito Santo seria derramado, ou seja, o Espírito Santo permaneceria, não sobre uma pessoa, não sobre um homem, não era sobre os 12 apóstolos, mas sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a congregação. Então, essa promessa se cumpre exatamente naquele dia. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre a igreja e mostra um fato interessante. Primeiro, o Espírito Santo veio em forma de fogo, porque para o judeu, sempre que Deus se manifestava com fogo. A experiência de Moisés, a experiência de Elias, Deus se manifestava com fogo, né? É a sarça que ardia, é o fogo lá no holocausto de Elias, enfim. Então era fogo. Então Deus se revela, vem como forma de fogo. Mas aconteceu um fato interessante, que quando eles viram que o fogo veio sobre cada um individualmente. Então cada um recebeu uma porção. Então mostrando o que ali? A primeira coisa, o Espírito Santo foi distribuído sobre todos, mostrando ali pela primeira vez que o Espírito Santo não estaria operando isoladamente em uma pessoa, mas o Espírito Santo estaria operando em todo o grupo, em toda a congregação, né? Então nós vamos ver aqui o primeiro sinal de que Deus estaria operando no corpo. Então a primeira ideia de corpo ocorre exatamente quando o Espírito Santo foi derramado, não sobre um, mas sobre todos. Então todos falavam línguas, todos profetizavam, eles falavam línguas e profetizavam. Então foi uma operação no corpo. A primeira ideia de corpo acontece exatamente ali no Pentecostes. Outra coisa que chama a atenção é porque era como língua. Por que a Bíblia usa essa expressão? Ele viu como se fosse língua de fogo. Porque era uma mudança de comportamento, porque Deus queria mostrar uma coisa diferente. Quando lá em Babel o homem tentou chegar a Deus, né? Aquilo que era da ideia do homem, subir com a torre, né, para chegar aos céus, aquela coisa. Ali as línguas se confundiram. Mas aqui agora Deus unifica todos com uma língua só. Para quê? Porque Deus queria ter o reino é uma língua só. Deus está mostrando ali que é uma só língua. É por isso que é a língua dos anjos, porque é o mistério. Então é o mistério que vai ser revelado. Então a igreja passaria a viver do mistério revelado, mostrando o governo que Deus queria para o seu povo. Não um governo diferente, com um grupo pensando assim, não é? Um fala de um jeito, outro fala de um jeito, outro fala de outro jeito. Não, ideias separadamente, mas Deus queria unificar a sua igreja num corpo com um governo só, que seria o governo do seu Espírito. Por isso, mais tarde, Paulo diz que a igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Então esse é o início da igreja. Então a igreja começa com essa experiência, que mais tarde se torna a doutrina forte, uma das doutrinas fortes da igreja. A doutrina de corpo é uma doutrina especial, é uma doutrina onde Paulo enfatiza. Paulo é muito enfático na doutrina de corpo, não só com relação à igreja, no sentido da igreja local, quando ele escreve aos Coríntios, mas também quando ele fala dos ministérios, na carta aos Efésios, quando ele mostra a necessidade da integração como um corpo, para que o governo não fosse o governo humano, não fosse um governo racional, mas um governo do Espírito Santo, para um governo de Deus. Então
tudo isso que ele descreve. Então a igreja parte já com essas características. Primeiro, a manifestação visível do Espírito Santo. Então isso marcou a igreja primitiva. A operação do Espírito Santo na vida da igreja, que mais tarde Paulo disseca isso, vai falando sobre as manifestações quando ele escreve sobre os dons espirituais. Mas ali o batismo com o Espírito Santo, que era já aquilo que era fundamento para a igreja, o preparo da igreja para essa caminhada. Então era o que era? Então o batismo com o Espírito Santo ali para eles identificava o que? Identificava o fogo, era o fogo. Mas o fogo é uma coisa boa quando no lugar certo, não é verdade? Fogo no fogão é ótimo. Fogo no forno, você não vai fazer comida sem ter fogo. Agora, fogo no colchão é uma coisa boa. Você dormiu com fogo, pegou fogo no colchão, que maravilha. Não, fogo no colchão. Então fogo tem que estar no lugar certo. O fogo é bom. Então, aqui a colocação, a operação do Espírito Santo, então o fogo, porque o fogo ali, ele também trouxe uma coisa muito interessante, que é luz. Então o batismo com o Espírito Santo para a igreja identificou uma coisa nova para a igreja, que é a revelação. Então a igreja primitiva, ela começa a ter a grande experiência. Qual a experiência? O Espírito Santo veio, operou, então o Espírito Santo sobre toda a igreja. Então foi o batismo com o Espírito Santo, a experiência dos dons, a primeira ideia de corpo, mas o fogo que é luz. Então a igreja, a partir dali, ela passa a andar segundo a luz. Então é a revelação do Espírito Santo. Então tudo isso está dentro desse início de igreja. Então todas essas coisas estão acontecendo na igreja. A igreja primitiva, aí é um ponto que nós vamos fazer uma análise da igreja primitiva com a última igreja. Alguém chegou aqui, assistiu a aula e disse assim: saiu daqui, como se diz assim, Amadeu disse que a igreja primitiva é diferente da igreja dos nossos dias. Então eu quero dizer aos irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Cristo, que não pensais assim, porque eu não falei isso, jamais falaria tal absurdo. A igreja primitiva é tal qual a igreja dos nossos dias. É a mesma igreja, a mesma operação na igreja primitiva é na igreja de hoje. Há uma diferença que é muito simples, que é uma diferença mais do contexto profético. Então vamos lá. A igreja primitiva, ela parte com uma mensagem. Qual a mensagem da igreja primitiva? A mensagem da igreja primitiva foi uma mensagem dificílima. Qual foi a mensagem? A mensagem da igreja primitiva é: Jesus está vivo. Era essa a mensagem. Era a mensagem que está ligada à ressurreição. Então, toda a pregação da igreja primitiva é: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Por que isso? Porque Jerusalém tinha visto Jesus morrer. Havia toda a situação de Jesus, a morte de cruz, a retirada da cruz, José de Arimateia, o corpo dele tinha que ficar lá na cruz, ninguém podia tocar, não sabia? Você tinha que ter autorização do governo para mexer no corpo lá na cruz, porque era um julgamento. Aquela morte era morte de juízo, de julgamento lá. Ele morreu, tinha que ficar lá. Pilatos, não nada a ver. José de Arimateia, que era senador. Era deputado. Era deputado federal, não tinha nada. Senador. Pois é, José de Arimateia era discípulo. Então Jesus tinha uns políticos que serviam a ele lá também, né? Então, tem gente que tem umas... deixa eu falar. Então vejam uma coisa. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e foi lá, colocou Jesus no túmulo dele.
José de Arimateia comprou um túmulo para ele. Ele era rico. Eu vou comprar logo o meu lugarzinho ali, deixar ali, né? Estou perto de partir mesmo, vou deixar logo. O túmulo que era para ele botou Jesus. Bom, isso aí é um significado muito interessante, profético também. Quem quiser pregar, né? Jesus foi para o túmulo de José, né? Então Jesus foi lá para o túmulo, que o lugar que era para colocar José de Arimateia, Jesus foi para lá. E lá ele ressuscitou, garantiu então profeticamente a ressurreição, não só de José de Arimateia, mas de todos nós também, porque Jesus foi a primícia, né, da ressurreição. Então mostrando, então Jesus morreu, mas quem viu Jesus ressurreto? Quem viu? Só a igreja. O mundo não me verá mais. E o mundo não viu mais Jesus. Só a igreja, só os servos que viram Jesus. Então como é que você ia anunciar que Jesus estava vivo? Era você está falando que aquele homem que morreu na cruz, todo mundo viu, que foi tirado, foi sepultado. Você está dizendo que aquele homem está vivo? Que loucura é essa? Todo mundo viu ele morrer, rapaz. Foi tirado, foi sepultado lá e está tudo. Não, aqui morto mesmo. Inclusive Paulo acreditava que Jesus estava morto mesmo. E ele foi perseguir o povo. Eu vou atrás desse pessoal que crê num homem que morreu, e esse pessoal fica dizendo que ele está vivo. Não tem nada disso. Mas no caminho por onde Paulo ia, o que aconteceu? Aconteceu o milagre da pregação da igreja. Qual é o milagre da pregação da igreja? Paulo ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo. E Paulo: quem é o Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem que Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja. Jesus está dizendo que a igreja tem o seu nome. A igreja sou eu. Então, mais uma vez, a afirmação doutrinária de que a igreja é corpo de Cristo. Então, eu sou Jesus. Paulo caiu e a partir dali ele disse: eu fiquei cego. O que ele ficou cego? Ele não está vendo mais nada. Então agora todo o conceito que eu tinha de religião, todo o conceito da minha tradição religiosa, de fariseu, acabou tudo agora. Agora eu não estou vendo mais nada. Não estou entendendo nada. O que é isso? Mas quando ele entrou em Damasco e Ananias impôs as mãos, as escamas caíram dos seus olhos, ele começou a ver uma coisa nova. Então o que aconteceu com Paulo? Paulo agora começou a pregar aquilo que a igreja pregava: Jesus está vivo. Por quê? Porque ele se revelou a mim. Então era essa a mensagem da igreja primitiva. E por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo confirmava a pregação da igreja com sinais, prodígios e maravilhas. Então diz assim. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Quando Pedro recebe a promessa de Jesus de que daria a ele as chaves, então as chaves acontecem. Jesus deu as chaves a Pedro. Pedro abre pela primeira vez a porta quando, na mensagem do Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Pedro recebe a segunda chave quando, na porta do templo, às 3 horas da tarde, ele ora pelo coxo, o coxo anda, e a mensagem sobre Jesus, mais 5.000, e Pedro começa a evangelização dos gentios com a conversão de Cornélio. Então tudo isso aí mostrando o início da igreja, era a abertura da igreja, a igreja que saiu, ela estava saindo, era o momento dela, com a pregação. Então com a pregação: Jesus, que vocês viram morrer, não está morto, mas Jesus vive. Então era essa a mensagem da igreja. A igreja primitiva pregou isso. Era uma mensagem fácil? Sim ou não? Não. Como é que você vai dizer para um povo que alguém que morreu está vivo? Mas então o Espírito Santo confirmava. De que forma? Através de sinais, prodígios e maravilhas. E a igreja crescia. Então ela crescia não só no número de pessoas, mas caía na graça. Então aquilo que o Espírito Santo fez com a igreja.
Mas a igreja começou a crescer, começou a se desenvolver, e chegou num tempo, num momento, foi mais ou menos no ano 53, em que acontece uma dificuldade na igreja. Surgiu uma dificuldade na igreja. No ano 53, a igreja estava com 20 anos, a obra estava com 20 anos de idade. O que aconteceu? Aconteceu um fato interessante, que muitos judeus começaram a se converter, porque os 12 apóstolos se voltaram para a evangelização dos judeus, porque a palavra de Jesus para eles foi: não tomeis rumo aos gentios, nem quero que vocês vão para os samaritanos, eu quero vocês evangelizando Israel. Então os 12 apóstolos se detiveram para a evangelização dentro de Israel. Quando Paulo se converte, então Paulo tem uma missão fora de Israel. A missão de Paulo era com os gentios, então por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Então a obra começou a crescer fora de Israel. Então Paulo foi usado, na Ásia, até chegou na Europa. Paulo esteve na Itália, Paulo chegou até a península da Ibéria. Então a obra começou a crescer. Mas no ano 53 surgiu um problema, uma dificuldade do ponto de vista doutrinário. Qual foi o problema? É que em Jerusalém, alguns judeus que haviam se convertido começaram a ensinar, junto com a doutrina do cristianismo, a prática da lei. Ou seja, começaram a introduzir, junto com o cristianismo, junto com aquilo que era a pregação do cristianismo, começaram a introduzir a lei. Por exemplo, eles começaram a ensinar que tinham que circuncidar a criança. Eles começaram a ensinar a respeito do comer, o tipo de alimento, tudo aquilo que estava na lei. Então o que aconteceu no capítulo 53? Um grupo de sabatistas e pessoal voltado com esse negócio de sábado. E já naquele tempo, o negócio durou até hoje, em algum lugar, Mas vejam, surgiu um problema. Quem pode ler no capítulo 15 do livro de Atos, a igreja entra nessa situação difícil, que foi um impasse doutrinário. Capítulo 15, você pega o capítulo 15 e você vai ler esse problema. Pedro ficou sem saber o que fazer, porque o problema aconteceu em Jerusalém. A situação aconteceu em Jerusalém. E o que acontece? O que acontece é que os irmãos que estavam em Antioquia, que era já fora de Israel, onde estava Paulo, Silas e outros apóstolos que tinham sido enviados para os gentios, eles foram convocados para uma reunião, um presbitério, vamos dizer assim, em Jerusalém. E nessa reunião de ministérios, a discussão foi exatamente sobre isso, sobre essa situação da lei. E essa lei se tornou tão contundente que os cristãos de Jerusalém não aceitavam a conversão dos gentios. Não, a bênção é para nós só. Salvação é só para o judeu. Gentio não. Não queriam, não aceitava. Só que antes dessa reunião, Pedro tem uma visão. Vocês estão lembrados da visão de Pedro? Pedro teve uma visão. Ele viu um lençol. Esse lençol trazia animais de todo tipo, de toda espécie. E quando Pedro teve a visão daquele lençol, com tudo aquilo, Deus falou com Pedro o quê? O que Deus falou com Pedro?
não torne imundo o que Deus purificou. Ou seja, não torna a colocar a lei, trazendo aquelas coisas da lei, porque Jesus já purificou através do sacrifício do seu Filho. Então agora era um novo pacto. Então Pedro recebe a informação. Então você não pode dizer que o gentio não tem direito, você não pode dizer que come isso ou come aquilo, por quê? Porque aquele pacto passou, havia um novo pacto. Então quando Pedro vai para essa reunião e que começa a discussão toda, Pedro então toma a voz e diz: olha, nós não podemos deixar de entender que a bênção do Senhor foi também para os gentios. Então Paulo, tomando a palavra, começou a contar para eles aquilo que Deus estava fazendo no meio dos gentios, as experiências que Deus estava fazendo, tudo aquilo que Deus fez no meio dos gentios, estava fazendo no meio dos gentios. Então era uma definição de doutrina, a identidade, doutrina, quando naquele concílio, o que acontece? O Espírito Santo fala a eles que a igreja devia se abster da fornicação, né? Fornicação, a palavra pornos, que se escreve com PH, vem de pornos, né? Então, sensualidade, essas coisas todas, da prostituição, da idolatria. Então a igreja tinha que se abster da idolatria, né? Do sangue, aquela coisa toda, do sangue de animal, tudo aquilo que foi uma determinação para a igreja. Então aquilo que o resultado daquilo que acontece no capítulo 15 do livro de Atos. Com relação a sangue aí, há um grupo religioso que usa o capítulo 15 de Atos, quando dizia que a igreja devia se abster do sangue. Então há um grupo que diz o seguinte: está vendo? É por causa disso que você não pode tomar transfusão de sangue. É baseado no capítulo 15 de Atos. Só que o sangue aqui, no livro de Atos, está falando da ingestão de sangue, do comer sangue. É sangue por via oral, porque era um ritual pagão, era um ritual idólatra, místico daquele tempo. Então Deus era contra isso, o Espírito Santo não queria isso. Tem nada a ver com sangue na veia, que não é ritual. Se a transfusão de sangue fosse feita na boca, botasse uma sonda, jogasse sangue na boca, eu também não ia querer não. Não, acho que a Bíblia dá. Mas sangue na veia não tem nada a ver. Então o pessoal que fala de sangue na veia não tem nada a ver, né? Aliás, esse grupo agora lançou uma ordem nova, dizendo que a religião só permite transfusão de sangue em cirurgia cardíaca. Esperto, né? Vai cirurgia cardíaca sem tomar sangue. O que você faz? Deixa logo o atestado de óbito assinado. Então vejam, bom, nós estamos mostrando o ponto de vista doutrinário. A igreja primitiva viveu essa experiência. Então nós começamos a fazer a comparação da igreja primitiva, toda a característica da igreja primitiva, a doutrina da igreja primitiva, o que foi forte na igreja primitiva. Então você forte na igreja primitiva, batismo com o Espírito Santo, tá? Foi uma experiência da igreja? Foi. Os dons espirituais, foi marcante na igreja primitiva? Foi. A doutrina de corpo, a igreja vivendo como corpo, foi. E a experiência marcante que Paulo escreve, diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no coração do homem, ou seja, aquilo que não é razão, é exatamente aquilo que Deus tem para os seus servos. Então, aquilo que está fora da razão, o que está fora da razão? Então Paulo está falando da revelação. Então nós vamos observar que a igreja primitiva viveu todas essas características. Então, batizada com o Espírito Santo, a igreja, os dons espirituais, a experiência de corpo e a experiência da revelação, Deus se revelando ao seu povo. E a mensagem é: Jesus está vivo.
A igreja nos nossos dias, ela tem o mesmo aspecto da igreja primitiva. É o mesmo aspecto. Batizado com o Espírito Santo, dons espirituais, a experiência de corpo. Mas a mensagem, ela tem um complemento. Ela tem uma coisinha a mais. Qual a diferença? É que a mensagem na igreja primitiva era: Jesus está vivo. Muito bem. Nos nossos dias, a igreja dos últimos dias, ela diz: Jesus está vivo e voltará. Então, essa expressão, ele voltará, é a pequena diferença da igreja primitiva para a igreja nos nossos dias. Porque Jesus não ia voltar no tempo da igreja primitiva, mas Jesus vai voltar no nosso tempo. Então nós somos a última igreja. Por que somos a última igreja? Porque nós somos a igreja dos sinais proféticos descritos na palavra. Então nós somos a última igreja. Então nesse momento, a mensagem que empolga é essa: Jesus voltará. É a palavra Maranata, que é uma palavra de origem, não é, aramaica, não é? A palavra no aramaico, mas que Paulo usa para falar sobre o Senhor vem. O Senhor vem. É a nossa mensagem, é o que nos identifica. Eu sou por isso que o Senhor, né, a partir de janeiro de 1980, o nosso nome foi mudado para a Igreja Cristã Maranata. Nós vivemos a experiência da mensagem de hoje, que é Jesus vem. Todas as características da igreja hoje. Mas uma coisa muito interessante. Nós crescemos muito. As pessoas vêm de lá e dizem assim: oh, tal grupo que não concorda, que não sei o que lá, que vai sair, e que tem uma pessoa, quem quiser sair, ou quem quiser dizer que tem um para ir, isso pode acontecer em qualquer lugar. Agora eu pergunto aqui, eu pergunto a vocês aqui, e vocês podem: qual a igreja hoje que tem uma identidade com a palavra, como aquilo que nós estamos vivendo? Ah, vocês são soberbos. Não estou falando de soberba, não. Nós temos uma experiência com a palavra, e isso é que eu quero dizer para vocês aqui. E foi a característica da igreja primitiva. Foi a característica da igreja primitiva. A característica da igreja primitiva é que ela não viveu nenhum momento sem o governo do Espírito Santo. Nenhum momento. A igreja primitiva, você pode ver, nenhum momento Paulo coloca todas as coisas. Ele queria ir para a Ásia, queria passar na Bitínia, e o Espírito Santo diz: não, você vai para Macedônia. Ele foi. A experiência das igrejas dirigidas pelo Espírito Santo. Então a igreja primitiva, você vê que ela é totalmente identificada com o governo do Espírito Santo, e quem se levantou contra esse governo se acabou. Quando o Senhor nos chamou para esta obra, o Senhor disse que nós devíamos estar identificados com o governo do Espírito Santo. Aquela mensagem, né? Mauro, você que é primeiro do que eu, né? Qual do bordão lá, juízo, como é que é aquela mensagem? Quando o Senhor nos chamou para isso, a um governo do Espírito Santo. E nessa obra, irmãos, nós vivemos a experiência da igreja primitiva. Nós temos hoje, para a honra e glória do Senhor, um governo total do Espírito Santo. Total do Espírito Santo. Ninguém pode se levantar. Esse aqui é o perigo. Esse aqui é o perigo. Porque eu lembro de uma pessoa que uma vez se levantou dessa forma, e o Senhor disse: não, deixa comigo,
e o fim dessa pessoa foi muito ruim. A gente não gosta nem de falar dessas coisas, que essas coisas não agradam. Porque é o seguinte, na hora que nós passarmos a decidir é uma coisa, mas no momento que nós não decidimos, mas que deixamos o Espírito Santo decidir, a coisa muda. Eu nunca vi, eu digo aqui para vocês, aqui eu estou na reunião de pastores, aquela reunião da comissão, já há mais de 25 anos. Eu nunca vi uma decisão tomada que não se perguntasse ao Senhor. Nunca vi. Eu nunca vi um salão ser alugado. Olha, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, os irmãos são muito ligados a nós. Nunca vi um salão ser alugado sem se perguntar ao Senhor. Nunca vi. Eu nunca vi a pessoa fazer um pedido. Às vezes você acha justo o pedido que aquela pessoa faz, sem que esse pedido não seja colocado diante do Senhor, e o Senhor diz, é justo, faz. O Senhor diz, não está na hora, não quero que faz assim, faz desse jeito. Eu nunca vi nada diferente. Meus irmãos, essa obra tem um governo. Eu nunca vi um obreiro ser levantado sem que o Espírito Santo falasse. Eu nunca vi um diácono ser levantado sem que o Espírito Santo falasse. Eu nunca vi um ministério nessa obra ser levantado sem que o Espírito Santo dissesse, está na hora, espera, está na hora de levantar, espera, levanta, ordena. Nunca vi. Não existe ninguém, nem um diácono, nem um ungido, nem um pastor nessa obra que não tenha sido levantado pelo Espírito Santo. Mas também vi aqueles que um dia se rebelaram, e o Espírito Santo, aí sim, não nós, mas se levanta de lá, aquela coisa toda, e tal. Aí nós colocamos, não fazemos isso, nós não botamos ninguém para fora, nem para dentro. Mas às vezes as pessoas se levantam, um camarada era pastor, começou a fazer isso, começou a colocar óleo, começou a colocar negócio no pé, começou a fazer isso, começou a plantar bananeiras. O que foi lá? Senhor, o que nós vamos fazer com esse cidadão? Ele está dizendo isso, que é assim, ó, isso aqui não, nós não aprendemos isso, não está isso na sua palavra. Nós fazemos isso, nós não botamos ninguém para fora. Senhor, o que se faz? O Senhor disse, não tem mais parte na minha obra. Pronto. Mas Senhor, será que não tem um jeitinho, não? Vamos dar um prazo. A gente faz isso às vezes. Vamos chamar fulano e tal. Aí, irmão, não é assim não, né? Você para com isso, companheiro, para com isso. Para com esse negócio de, entendeu? De fazer assim, que não tá, isso não está na doutrina e tal. Então, vamos consultar o senhor. Senhor, está certo? O senhor disse, não está certo. Eu não quero mais. Ele não tem mais parte nessa obra, não tem mais ministério. Irmãos, por misericórdia, o que nós podemos fazer? Nós não botamos para fora, nem botamos para dentro. Olha, o fulano de tal pediu para sair da obra. Mentira. É porque antes o senhor disse, ele não tem parte. Quando ele viu a situação, ele agora sai com nada. O senhor antes falou. A miséria toda é que às vezes o pobrezinho que não sabia de nada, né, vai lá ser enganado por essa. Mas isso aí está na mão do senhor. E olha, eu vou dizer uma coisa. Houve uma época que eu ficava aflito. Senhor, tem misericórdia. Saiu. Meu Senhor, o que vai acontecer? Sabe o que o Espírito Santo tem falado para nós? A obra é minha, vocês não têm nada com isso. Deixa comigo. Cuidar da vida. Sou dono de obra. Nós temos que continuar fazendo uma coisa. Temos que continuar dizendo o seguinte. O governo é do Espírito Santo. O governo é do Espírito Santo. Pronto. O governo é do Espírito Santo. Pronto. Né? Quem achar? Nada. Às vezes você viu alguma coisa. Você viu o que estou fazendo agora? Estou fazendo agora com esse negócio agora. Os pastores estão ensinando isso. Falou que tem que fazer assim, que tem que falar aquilo. Você viu? Eu não concordo. Isso é um absurdo. Está vendo isso agora? A obra está se envolvendo com isso. Irmãos, quando vocês ouvirem isso, saibam que antes disso acontecer,
foi feita uma consulta ao Senhor, dono dessa obra. Ninguém é doido de sair fazendo as coisas assim, sem que o Senhor dê uma palavra, sem que o Senhor dê uma orientação. Às vezes a gente se excede. E o Senhor diz, não é assim, vai devagar. A gente, muita foi do Senhor, ó, devagar. Nós somos repreendidos pelo Senhor. Somos. A gente se empolga às vezes, hein? Na igreja se empolga e tal. Uma vez eu estava na igreja, tão empolgado, disse uma palavra, quando terminou o culto, a irmã disse, o senhor falou que aquela palavra você não usar mais não, tá? Eu disse, sim, senhor, tá bom. Então, por que isso? Porque é o Senhor orientando todas as coisas. E você sabe o que eu uma coisa assim, eu achei que simples, uma palavrinha simples, eu usei lá. E o Senhor repreendeu, me repreendeu. Ora, por que isso? Porque é o zelo dele. Então, a característica é essa. Paulo não resistiu a Pedro, foi lá e repreendeu Pedro. O que Pedro disse? Paulo, o que é isso, rapaz? Você tem essa condição de vir me repreender, rapaz? Eu andei com Jesus, você não andou com ele? Você conhece Jesus mais que eu? Você não andou com ele, eu andei com ele. Você perseguiu, você ajudou a matar Estevão. Você esqueceu? Você ajudou a apedrejar Estevão? Começa fiado, Paulo, vai para lá. Não era assim? Mas Pedro ouviu a repreensão de Paulo. Porque não foi Paulo, foi o Espírito Santo. Nós aprendemos isso na palavra, aprendemos isso na igreja. Então, meus irmãos, a igreja dos nossos dias, né, é o discernir o corpo. A grande operação é discernir o corpo. Fraco, doente, que dorme. A rejeição, aquele que não é frio ou quente. Se é morno, vai ser vomitado do corpo. O corpo rejeita, é isso mesmo. Então, a característica da igreja nos últimos dias, a comparação com a primeira igreja, a mensagem da última igreja agora, Jesus está vivo? Está vivo. Mas Jesus voltará. Vamos ficar de pé.